Bom, então a gente vai começar a aula de hoje. A gente quer agradecer a professora Esmeralda Mariano, que está aqui conosco na nossa disciplina, e dizer que, assim, que é uma super alegria de ter a professora Esmeralda. A Vera vai depois falar um pouco do currículo dela, mas acho que também a aula todo mundo leu a sua entrevista, conhece um pouco da tua história. E eu queria dizer que, assim, né, já te conheci há alguns anos e acompanho o teu trabalho como antropólogo. Acho que, assim, uma das particularidades, né, da nossa aula de hoje com a Esmeralda vai ser justamente uma visão antropológica de questões, né, de gênero envolvendo as mulheres, né, de um grupo étnico moçambicano. Dizer que assim também, né, que eu guardo uma lembrança assim muito carinhosa e muito linda da última vez que eu vi, né, Esmeralda, que ela nos convidou para jantar, assim, para o happy hour na casa dela, de tarde para de noite, e a gente viu um pôr do sol. Os pôr do sóis em Moçambique são lindos, recomendo todo mundo ir a Moçambique ver, na casa dela, no terraço, assim, onde se vê o pôr do sol, bebendo vinho branco, uma coisa linda, maravilhosa. Então, guardo assim uma lembrança maravilhosa, né? Do lado do pôr do sol, do outro lado do mar de Moçambique, na casa de Esmeralda. Quero mais uma vez agradecer, né, a tua acolhida. A Vera vai contar um pouco mais da tua trajetória e depois a gente vai discutir. Então, né, Obrigada, falar da obrigada, Esmeralda Miriam. Mariano, né, que é uma conexão muito linda, que aí quando a gente fala muito dessa palavra conexões, afetos, né, a Miriam, a professora Miriam, que quando eu ia para Moçambique, me falou, não esqueça de procurar a Esmeralda Mariano, e lá em Moçambique fiz questão de conversar com ela, e foi uma das conversas mais maravilhosas que eu tive na vida. Estava falando aqui para as nossas estudantes que transformou o meu olhar, né, nessa entrevista que a gente ofereceu para elas lerem também hoje. E a Esmeralda é uma pesquisadora assim muito cuidadosa, muito cautelosa, né? Fez a sua formação primeiramente, a sua graduação na Itália, também pela natureza da sua trajetória pessoal, né? Depois ela teve também o seu mestrado, ela fez em ecologia humana dentro da antropologia social na Universidade de Bergen, na Noruega, e finalmente o seu doutorado em antropologia social e cultural pela Universidade Católica de Leuven, na Bélgica. Então, quando a gente fala, né, das docentes, das pesquisadoras africanas e suas trajetórias transnacionais, né, a Esmeralda é um exemplo, né, dessa pessoa que está nesse mundo globalizado e levando a sua experiência, a sua trajetória de vida para esse lugar e trazendo esse lugar para a sua trajetória de vida e seu espaço acadêmico. Além disso, a professora Esmeralda é coordenadora do mestrado em Gênero e Desenvolvimento, que está sendo desenvolvido há 2 anos, é uma luta muito grande, provavelmente ela vai falar um pouco sobre isso. E é uma pessoa que circula assim, internacionalmente, levando essa contribuição. Ela vai falar um pouco mais também para nós sobre consultoria, as pesquisas que ela faz. Muito obrigada, Esmeralda, mais uma vez, com todo amor e carinho. Bem-vinda. Muito obrigada, Vera e Miriam. Eu agradeço muito mais uma vez pelo vosso convite. Para mim, esta é uma oportunidade maravilhosa de continuar as minhas reflexões, partilhar as minhas experiências. Na verdade, esta minha participação aqui é mais uma reflexão no sentido de aquilo que nós consideramos de transição da monocultura, do saber científico, para as ecologias de saberes, a partir do reconhecimento da diversidade cultural que Moçambique é, e também considerando os paradigmas dominantes, a hegemonia, o poder do conhecimento, que também são postas em discussão, e também as tensões e os processos de negociação e na coexistência das múltiplas dimensões do conhecimento. Nós pegamos, a Vera falou muito bem da parte do nosso trabalho no nosso mestrado em Gênero e Desenvolvimento, que é muito recente. Ele começou em 2021 e nós tivemos o privilégio de ter quase desde o início a presença da Vera nestas aulas. Um dos textos que nós utilizamos na disciplina que eu e Vera estamos a trabalhar e juntas estamos a reconstruir esta disciplina em termos de referências, nós usamos um texto que é da Chandra Mohanty,
que é a teórica feminista indiana, autora do texto que foi publicado em 91, mas que foi traduzido em português em 2020, sob Olhos Ocidentais, Estudos Feministas e Discursos Coloniais. Esta, para nós, para esta disciplina, é uma referência fundamental na nossa disciplina de ecologias de saberes e conhecimento local. Nós também tivemos o privilégio de ter a participação da professora Maria Paula Menezes, que é uma das construtoras e produtoras das epistemologias do Sul, portanto, ela também trabalha conosco. E só sobre este texto da Chandra Mohanty, os nossos estudantes consideraram que este era um texto válido para o crescimento intelectual, que serviu para abrir a mente, para inspirar e para trazer outros modos de pensar ciência e aprender inclusivamente a expressar sobre o conhecimento e sobre os saberes. Também pegamos no texto da Vandana Shiva, a filósofa física, ecofeminista e ativista ambiental indiana, numa das suas obras, que é Monoculturas da Mente, que foi publicada em 2002, uma obra muito importante que explica como o Ocidente Norte global usou a sua cultura no âmbito político, social e econômico para eliminar as alternativas locais de todo o planeta. Através dos programas e políticas de desenvolvimento definidas pelo Norte global, a manifestação da diversidade e produção de saberes diferentes tendem geralmente a ser ofuscados ou mesmo eliminados. Vandana Shiva, ela entende como monocultura da mente como uma ideologia política que exclui outras formas de conhecimento dos saberes do Sul global. A monocultura da mente assenta no modelo de um sistema de saber ocidental, universalista, imperialista e legitimado como um único para a apreensão da verdade científica. Este modelo de sistema dominante que não respeita a diversidade, que cria seu monopólio de conhecimento, gera, portanto, a desigualdade, a exclusão e, consequentemente, não contribui para o bem viver de todos. Por isso, como sustenta Shiva, é preciso pensar ecologicamente, olhando a biodiversidade, e aqui a questão da biodiversidade não é só aquela biodiversidade que nós entendemos com raiz da biologia, mas também pensando nos seres vivos, todos eles, e na sua diversidade como um requisito, particularmente para o homem, para a liberdade dos saberes locais, porque a biodiversidade abre espaço para o tratamento equitativo das contribuições da humanidade ao nível global, independentemente da raça, da cor, do sexo, do género, não é? Então, é um ponto importante. Também na linha de Vandana Shiva, Boaventura de Souza e Santos, que eu penso que todos conhecem, define a ecologia de saberes como uma posição epistemológica, a partir da qual é possível começar a pensar a descolonização da ciência e, portanto, criação de um novo tipo de relacionamento entre o saber científico e outros saberes. Isto consiste em garantir igualdade de oportunidades aos diferentes conhecimentos que estão em disputas. Por isso, considero que há necessidade de se pensar, de repensar ecologicamente. E a propósito, um proeminente cientista social dos estudos decoloniais de origem zimbabuiana, que também imagino que conheçam, Sabelo Ndlovu Gachene,
que é professor de Epistemologias do Sul Global na Universidade de Bayreuth, na Alemanha, e ele trabalhou também em várias outras universidades europeias e na África do Sul, no Zimbábue. Ele cita o trabalho de Dora Oppers, que considera que a nossa tarefa de repensar o pensamento, nesta tarefa, precisamos de reconhecer a asfixia cultural desses numerosos outros. Portanto, a questão de alteridade que tem sido a norma. E, ao invés disso, trabalharmos para trazer outras categorias de autodefinição. Gatchene fala de sonhar, de agir, de amar, de viver nos bens comuns como uma questão de preocupação universal. Eu gostei muito de ouvir das várias apresentações. A primeira apresentação da Cláudia, que falava da qualidade da vida, mesmo em situações complicadas de mulheres com câncer da mama. Portanto, eu trago também a minha experiência de iniciação em antropologia, um campo que interlaça, portanto, o campo da ecologia, como bem disse a Vera, e da saúde, e nesta última que envolve não apenas a parte médica, mas também formas de conhecimento antagônicas, concorrentes e complementares sobre noções de corpo e os seus deslocamentos, a partir da voz e experiências, particularmente de mulheres que sofrem e estão preocupadas com a incapacidade reprodutiva, a infertilidade em particular, e também na articulação com as suas cuidadoras e cuidadores, portanto, dessas mulheres. O meu trabalho, portanto, baseia-se nesta articulação, nesta interlocução com mulheres que sofrem e as cuidadoras destas mulheres. Este percurso não foi privo de tensões e confrontos, por exemplo, na relação ou na interface entre a medicina dita tradicional, outros chamam de medicina local, e a biomedicina, com a finalidade de dar corpo a um conhecimento que levasse em consideração aspectos do contexto no qual o próprio conhecimento é produzido e em relação a diferentes saberes. Portanto, ficou e está claro que a possibilidade de produzir conhecimentos centrados na África como uma forma de justiça cognitiva é ainda uma questão complexa e um desafio. Aliás, eu também, à medida em que estava a preparar esta minha conversa convosco, pensei, quando nós falamos de produzir conhecimento, como se não existisse já um conhecimento e qual é essa nossa responsabilidade, ou qual é essa nossa função, o nosso papel, a nossa posição em relação a um conhecimento que já existe e que nós dissemos produção do conhecimento. Também é um ponto para nós refletirmos. Assim como também parece complicado dar resposta aos apelos que nós sentimos como académicas, como docentes, não é? Professoras, para reorganizar o currículo a fim de incorporar as teorias africanas aos desafios contextuais, porque, como sabemos, muitas vezes as teorias não fazem sentido, estão desenquadradas com aquilo que é a realidade. Alguns autores até dizem que ainda não existe teorização africana, mas ao mesmo tempo se fala de teorias e epistemologias do Sul. Quem de facto propõe a construção das epistemologias do Sul? Na conversa que tive com a Vera, na nossa entrevista, e vocês tiveram acesso também ao artigo, eu dizia, precisamos trabalhar mais na teorização, mas também dizia que tinha algumas reticências em relação às teorizações, através das quais se obtém um reconhecimento e validade científica. Então, como pensar a teoria de maneira diferente? Como elaborar, desenvolver teorizações inteligíveis que reflitam e espelhem a realidade de cada contexto,
Por exemplo, pensando em contextos heterogêneos e que não são herméticos, portanto, com contextos que são fluidos. A produção de conhecimento resulta de encontros e desencontros, e é necessário saber e compreender por quem é produzido e em qual e quais línguas orientam este diálogo, sua apropriação e aplicação destas teorias e desta produção de conhecimento. Há muita discussão todos os dias na nossa academia sobre que nós não devemos preocupar com a aplicação do conhecimento, mas nós devemos nos preocupar com a compreensão de um determinado fenómeno. É certo, mas acho que nós todos ficamos mais tranquilos, mais felizes, se este resultado da nossa pesquisa, da nossa compreensão, tem alguma aplicação. Podemos ser nós envolvidos, como outras pessoas podem estar envolvidos, mas este desatacamento, este distanciamento parece-me um pouco complicado. Eu já dizia assim em algumas passagens nesta entrevista. Nós também, se nos sentimos inconfortáveis pela forma como somos, como fomos e como somos representados historicamente ao longo da história, e acreditamos na existência de outras reconfigurações e alternativas, devemos contribuir para tal. Este é um exercício aberto. Ainda muito recentemente, com a minha colega Carla Braga, professora na Universidade Eduardo Mondlane, no contexto da Covid-19, nós refletimos sobre esses incômodos da dependência epistémica e a produção de conhecimento eurocêntrico como uma forma de desigualdade no âmbito das relações de poder, conhecimento entre entre o norte e o sul global. Mas acho também, ainda que as divisões em termos de produção de conhecimento no norte, produzida no norte, entre o norte e o sul global, sejam dominantes e prevalecentes, as perspectivas ditas sul-sul também, será que elas não são marcadas por relações de alteridade e de reprodução das desigualdades? Mesmo quando se há pretensões de superação das assimetrias, nem sempre a cooperação sul-sul gera emancipação. Portanto, há todo um trabalho muito profundo, com muita cautela que precisamos desenvolver. Há um sentimento de que as mulheres no continente africano e em Moçambique, em particular, estão a edificar um discurso político que centra nas ideias e no conhecimento das mulheres, na projeção de uma realidade africana alternativa, a partir das subjetividades e do conhecimento. E também nas respostas que estas mulheres dão às injustiças através da resistência, de lutas, como sugerem duas feministas africanas, uma da Suazilândia, do reino da Suazilândia, chamado hoje Eswatini, e do Uganda, que é a Patricia McFadden e a Patricia Tawasima. Este é um fato importante, com certeza, mas também considera-se que o feminismo, apesar de sua postura local radical, ainda exibe as mesmas características etnocêntricas e imperialistas dos discursos ocidentais que, ao mesmo tempo, busca reverter. Isso é uma consideração feita pela nossa socióloga nigeriana, Oeronke Oyewumi. E eu, nesta minha reflexão, resgato Donna Haraway, a qual afirma que, para evitar o falso conhecimento, não devemos partir de uma lógica de descoberta. Isto penso sempre quando nós estamos a fazer a nossa pesquisa, mas sim de uma relação social de conversa carregada de poder.
Quer dizer que esta conversa, este poder vem de todos os lados. Portanto, a Raway é a favor de situar o conhecimento como parcial e localizável. Como também salienta Ndlovu Gachene, a força da perspectiva epistémica decolonial é que ela não tenta reivindicar a universalidade, a neutralidade e veracidade singular, mas aceita abertamente sua parcialidade e a consciência de que todos os conhecimentos são parciais. O conhecimento situado de Arroway, o qual considero válido, busca uma negociação entre diferentes saberes, reconhecendo tanto o pesquisador quanto o pesquisado como agentes ativos em sua produção. Todo conhecimento é, de facto, produzido em determinadas circunstâncias e, nesse sentido, a posição dos pesquisadores também deve ser examinada. Eu tenho exemplos que não vamos ter tempo suficiente para contar desta experiência pessoal em relação, por exemplo, a um comitê de ética que questiona a perspectiva e a metodologia das ciências sociais, no caso particular da antropologia, portanto, como se estivéssemos a interferir e a ir contra os princípios da biomedicina, do ponto de vista ético. Portanto, na perspectiva da Raway, é importante pensarmos na reflexividade, porque pode ser considerada como uma prática pela qual se situa o conhecimento, não é? Na qual se situa o conhecimento. E é de facto o que tenho estado a fazer, e hoje aqui também ainda mais procuro com esta reflexão. Há um outro aspecto importante também destacado em Arraway, que é o perigo de romantizar e ou apropriar-se da visão dos menos poderosos enquanto se afirma ver a partir de suas posições. E sugere que devemos ver juntos, sem pretender ser outro. Este é um exercício não muito fácil, mas é algo que a nossa experiência nos ensina também. Então, como é que estas várias incursões teóricas, estas referências que eu tenho estado aqui a fazer, se conectam ou encontram um enquadramento com a pesquisa que eu realizei? Foram várias, mas o meu enfoque aqui hoje é a partir do texto que vocês tiveram acesso, e eu penso que produzir conhecimento sobre questões ligadas à reprodução biológica, no caso específico à infertilidade, em uma perspectiva interdisciplinar, portanto, a antropologia, a biomedicina, o conhecimento e os saberes locais, levanta questões epistemológicas sobre a relação entre doença e cultura e representa um difícil processo também de transição daquilo que eu dizia no início, da monocultura do saber científico para ecologias de saberes. E neste sentido desculpem. Se vocês tiverem algumas questões, também podem me interromper, mas como eu dizia, Vera, eu vou fazer esta exposição, depois no fim teremos o tempo para fazer debate, podem ir fazendo as vossas anotações e depois podemos voltar às questões. Então, como eu dizia, no âmbito da minha investigação, que era interdisciplinar, envolvendo atores da biomedicina, da medicina tradicional, os curandeiros particularmente, considero que se a biomedicina é entendida como um sistema cultural, como podemos conceituar a doença como um mero processo fisiológico, objeto de pesquisa biomédica, que seja desvinculada da experiência individual,
ela mesma que deriva de uma perturbação nas relações entre as pessoas, ou com o contexto no geral, e entre uma pessoa e o mundo vivo e o da cosmopercepção. Como é possível, não é, desprender a experiência individual do problema que o indivíduo apresenta? Que linguagem usar para representar a doença como expressão das relações sociais, da interseção das esferas morais, valores, significados que são atribuídos à vida? Como é que é possível? Como é que podemos fazer isso? No meu exercício, para explorar estas questões, foi dada uma atenção particular às sensações corporais e às interpretações dessas sensações, como um processo de ser e estar no mundo, de forma mais ampla e abrangente, uma tentativa para descrever culturas que privilegiem outros sentidos em termos de cosmopercepção, ao invés de cosmologia. A socióloga Oeronke Oeuyume, ela nos propõe o conceito da cosmopercepção. É um conceito que é o mais inclusivo, ajuda a descrever a concepção do mundo por diferentes grupos culturais que privilegiam sentidos, não somente o visual, como também a combinação dos diferentes sentidos, que informam o corpo, o pensamento e as nuances da existência. Portanto, o Eume propõe-nos esta visão. Ela traz mais elaborações na análise sobre o conceito, portanto, que ela faz as duras críticas ao feminismo ocidental e que parte de uma visão. Portanto, a visão como elemento principal para definir as categorias, não é, de género. E ela critica isso, por isso adota e sugere este conceito de cosmopercepção. E achava que este conceito era muito mais apropriado na minha análise. No meu trabalho, o texto que vocês tiveram acesso, por exemplo, eu apresento alguns termos como crença e referências à feitiçaria. Eu não sei se no Brasil usam este conceito de feitiçaria. Sim? Sim. Ok. Esses termos são usados com uma certa relutância e não devem ser considerados como uma nostalgia do pensamento evolutivo ou uma tentativa de exotização que normalmente tem caracterizado as nossas tradições antropológicas do norte global em relação aos outros saberes locais. Portanto, não é neste sentido esta diferença, mas é mesmo para fazer uma análise crítica e neste sentido o antropólogo social camaronês Francis Nyamjom nos lembra de forma brilhante que uma exportação epistemológica ocidental que combina ciência e ideologia de maneiras subtis para fins hegemônicos é o que dominou a ciência social na África e sobre a África e, de alguma forma, coloriu as percepções da África até mesmo pelos africanos. Nyamjo argumenta que a epistemologia dominante nem sempre foi sensível a novas perspectivas que questionam a sabedoria convencional e os pressupostos míopes. Este estudo, portanto, o meu estudo, reflete sobre estas perspectivas não ditas e não faladas da falha reprodutiva, construídas em histórias locais. Portanto, epistemologias e conhecimento oculto, se quisermos parafrasear o antropólogo e ativista sul-africano Archibald Mafege, o qual critica os dualismos e as cisões e defende um projeto pós-antropológico de produção do conhecimento.
É interessante também notar que, desde o início do século XIX, em grande parte do trabalho britânico sobre a antropologia, não é? Recuando nos tempos sobre a antropologia social, a abordagem da doença tem sido a de atribuir conhecimento científico à biomedicina e crenças às culturas médicas não ocidentais. E este tipo de conceito e este tipo de posição e de abordagem ainda é presente no discurso antropológico. Por exemplo, uma crença é uma explicação cultural, enquanto que uma teoria biológica tem autoridade e é oficialmente reconhecida. Em Moçambique, o conceito de crença, que inclui tanto a magia quanto a religião, incluindo a crença na medicina, alimentou muitos estudos denominados estudos CAP, que são conhecimentos, atitudes e práticas. Nos anos 80, mais ou menos, fizeram os antropólogos, cientistas sociais, fizeram vários estudos que visavam compreender as questões de saúde a partir de uma perspectiva cultural. E, não surpreendentemente, o foco estreito no conhecimento cultural, que é percebido como constituído por crenças culturais, serviu para perpetuar a ocultação do conhecimento. Portanto, de alguma maneira, se dava maior predominância de uma estrutura existente nas relações do poder médico. Não se trazia o conhecimento profundo, era velado o conhecimento local, não é? Ou exagerado, ou exacerbado, ou de forma exoticizada para responder àquilo que são as crenças culturais. Existem trabalhos, já um trabalho super interessante que talvez conhecem, sobre a racionalidade, o discurso sobre a racionalidade de Byron Wood. Não vou entrar em muito detalhe nesse trabalho, mas é interessante porque ela analisa, faz esta discussão entre crença e conhecimento. O objetivo do meu estudo, de alguma maneira, visa romper com as dicotomias usuais, como conhecimento biomédico versus crença nos discursos da saúde pública, que continuam a desvalorizar o conhecimento local, cultural, não biomédico. E estes esquemas dicotômicos derivados da racionalidade cartesiana não são percebidos da mesma forma epistemológica entre os homens e mulheres do meu estudo. Meus interlocutores consideravam mais um fluxo cotidiano do conhecimento, as forças e representações coletivas do bem-estar, do mal-estar entre os corpos e membros da família, com referência a estes horizontes da cosmopercepção, a partir de valores e significados, nestas linhas mais complexas, que, em caso específico, o que eu trago como análise, a feitiçaria e a ligação com um problema de saúde reprodutiva que as mulheres chamam de Kutsamiwa. Bom, eu tenho em mente que a crítica feita, por exemplo, pelas teóricas feministas africanas, e aqui destaco a nigeriana Oyeronke, as mulheres que são faladas no meu estudo não representam um grupo homogéneo, bioanatomicamente determinado, que sempre foi constituído como desempoderado e vitimizado. E nem as experiências destas mulheres, os conceitos partilhados, também pretendem explicar outras culturas. Há muitas vezes esta tendência, quando nós estamos no campo e encontrarmos conceitos, tentamos encontrar semelhanças ou fazer relações com categorias ocidentais. Muitas vezes caímos também na armadilha da reprodução deste conhecimento, ou seja, procura de encontrar correspondência e uma legitimidade do nosso conhecimento. É bastante complicado. E o exercício que eu fiz nesta análise, trazendo Kutsamiwa, que é um problema sentido pelas mulheres como uma doença extremamente perigosa,
principalmente quando germina na área genital e causa sensação de coceira e dor nos órgãos genitais. É um conceito que eu adotei para analisar, portanto, é uma expressão que eu usei e nela o conceito está também intrínseco aquilo que não se diz. Foi interessante que, à medida em que eu partilho estas experiências e estes resultados da pesquisa com outras mulheres e outras pessoas, aí as mulheres vão contando. Eu também passei por esta experiência. Eu conheço Eco de Samiwa, mas as pessoas têm medo de falar, escondem, e vamos ver porquê. Então, o conceito, o que não se diz, foi a minha unidade de análise, que é equivalente à linguagem que dá acesso a um mundo de experiência, na medida em que as experiências chegam ou são trazidas à linguagem, à conversa, e que, de alguma maneira, também dá acesso ao conhecimento sobre o corpo e ao mundo que, tanto onde este corpo está inserido, onde este corpo habita. Algo não dito, como se diz em relação ao Kutsamiwa, que não se pode dizer, se enquadra na esfera também das proibições, do secretismo, do tabu. Em Xangana, o termo para falar, Xixangana é a língua falada no sul de Moçambique, por uma grande parte da população do sul de Moçambique, se diz Shaila. Shaila quer dizer é tabu. Mas o que não se diz parece particularmente, e pareceu-me particularmente profícuo para examinar um conhecimento que também é compartilhado e que considero fonte de conhecimento. As mulheres com Kutsamiwa estão preocupadas com Kutsamiwa. Este é um sintoma ameaçador da vida que afeta a estabilidade conjugal, os laços familiares, podendo levar até acusações de feitiçaria. Como Kutsamiwa também evoca portanto, barreira ou obliteração dos limites, das fronteiras, a perversão da reciprocidade e um sentimento também moral de rejeição na conjugalidade sexual. Este conceito está intimamente ligado também ao mal-estar. E duas autoras, Moore e Sanders, por exemplo, elas discutem o conceito de feitiçaria e afirmam que talvez seja melhor compreendida a feitiçaria como uma questão de diagnóstico social, ao invés de falarmos de crença. Isto para criticar estas separações entre conhecimento e crença. E o aspecto nivelador, né, de nivelar, de nivelamento da feitiçaria e do diagnóstico social que ela representa, vai ao encontro das narrativas dos interlocutores do meu estudo, em relação àqueles que permanecem fora do sistema de saúde, cujo insucesso no tratamento da infertilidade é representado. Portanto, se nós queremos falar de desigualdades no sistema de saúde, para as mulheres, por exemplo, que não têm acesso aos cuidados, portanto, usa-se a linguagem da feitiçaria. É uma linguagem de poder. Mais autores falam disso. Um antropólogo norte-americano que estudou bastante em profundidade no norte de Moçambique, ele considera que os formuladores, os fazedores das políticas têm muitas vezes posições divergentes. Por um lado, alguns questionam se uma maior tolerância e reconhecimento oficial às crenças e práticas serviria para aliviar as tensões entre o Estado e as comunidades,
exaltando a vontade do poder. Por outro lado, considera que existe um medo, não é, de fortalecer estas instituições, vamos dizer, as crenças e a feitiçaria, e de fornecer ou criar um terreno fértil para aquilo que são as crenças tradicionais e o que poderia impedir o desenvolvimento e alimentar o medo existente destas forças sobrenaturais. Não sei se conseguem entender este discurso. Harry West Esmeralda, convida-nos ao... Oi, querida. Aqui eu queria justamente que tu fizesse um parênteses explicando o porquê que tu está citando isso, explicando que a Frelimo, Samora, aquele discurso contra, né, o misticismo, etc. Se tu pudesse fazer um parênteses e por que tem essa tensão entre a questão de superar o colonialismo, mas ao mesmo tempo superar o tribalismo. Se tu puder só fazer esse parênteses, tá bom? Eu acho que ficaria Tá. mais explicitada essa tensão que tu traz. Sim, claro. Eu estou a aplicar, portanto, esta discussão, trazendo estes autores, porque, bom, o Harry West, ele estudou questões de política, questões de afirmação do poder, depois da independência, o discurso, portanto, toda a história de Moçambique, da independência desde 1975, havia toda uma visão baseada na influência socialista, da criação do homem novo, o discurso da emancipação e tudo aquilo que era considerado como práticas tradicionais, obscurantistas, eram consideradas ultrapassadas, retrógradas, que faziam parte de um passado, ok? É um discurso vamos dizer assim, bastante simplista, no sentido que oculta todo um conhecimento e toda uma história antes do colonialismo, portanto, de um conhecimento que existia antes do colonialismo português, vamos dizer assim, e com a independência há toda uma tentativa de construir um Moçambique novo, até com ideologias, com valores que se consideravam ultrapassados e que não faziam sentido na construção deste um homem novo. Na verdade, estas crenças, estas práticas, estes sentimentos prevaleceram, vivenciados de forma digamos, formas ocultas. Houve muitas situações que ainda hoje as minhas interlocutoras na conversa, quando fiz a pesquisa em 2019, não, 2008, 2009 a 2012, esta é a parte da pesquisa do doutoramento, as curandeiras me diziam que sofreram porque tinham que exercer as suas práticas na clandestinidade, eram reprimidas, não podiam, portanto, exercer e viver e ajudar outras pessoas que também acreditavam num conhecimento que estas curandeiras tinham. Portanto, a história de Moçambique é caracterizada por estes avanços, recuos, tentativas de cancelamento de práticas e de um conhecimento todo que existia antes da independência, não é? Portanto, depois, nos anos 80, já começa a haver uma reconsideração, uma valorização, se bem que também ainda hoje existem muitas práticas que são, na ótica de desenvolvimentista, que são consideradas, que são práticas que têm que ser combatidas. Esse era o termo próprio que se usava. E Harry West, nesse sentido, ele convida-nos, convida os estudiosos e os formuladores de políticas a refletir sobre o valor da cultura, sobre o significado da cultura, não apenas como um fenómeno local,
mas também como parte de um mundo contemporâneo complexo que integra a humanidade e a condição humana neste contexto de expansão global. Portanto, nós convivemos e continuamos sempre, não obstante os momentos de repressão, de, vamos dizer assim, eliminação ou tentativa de eliminação do conhecimento e das práticas, ainda sempre se viveu. E nesta linha, nesta mesma linha, o tipo de feitiçaria que Henry West propõe, não é? O discurso da feitiçaria, não é apenas uma característica peculiar das culturas locais, mas tem influência na justiça nas sociedades globalizadas. Por exemplo, Henry West, quando ele fala da feitiçaria, ele põe em discussão que, enquanto existem os mais pequenos, vamos dizer assim, os mais desfavorecidos, considerados como aqueles que são os crentes na feitiçaria, ele traz que dirigentes, os fazedores de política, os governantes, eles próprios acreditam na feitiçaria, eles próprios vivem da feitiçaria para enriquecer, ou das práticas mágicas, não é? Como é considerado. Portanto, há muitas questões que são muito interessantes para se explorar, e aqui eu o que quero trazer é este idioma da feitiçaria, que é uma das linguagens do poder, porque emerge da vida das pessoas em resposta também aos medos e aos pesadelos cotidianos, não é? O senso comum, que diz-se que mesmo na ciência muitas vezes somos críticos ou tentamos descartar o senso comum, ele é o domínio do cotidiano, do pensamento que ajuda a todos os cidadãos a tomar decisões que são eficazes diante dos problemas. Portanto, aquilo que nós consideramos senso comum é de extrema importância. A pesquisa que realizei, também nesta pesquisa, emergiram questões, seja ao nível discursivo, no âmbito da objetividade científica, não é? Portanto, toda esta questão mesmo da feitiçaria, do conhecimento, e também temos ao nível subjetivo, de forma como as pessoas abordam suas experiências de saúde e buscam tratamento. É numa relação muito interligada. Não há uma separação entre o pressuposto objetividade e a subjetividade. E é isto que no decurso do meu estudo tentei evitar referir-me às práticas de saúde tradicionais e biomédicas como dois domínios dicotômicos, porque na verdade as pessoas circulam nestes vários domínios, não de forma separada, de forma contínua, complementar, sobreposta, tudo isso idiosincrática, esperando superar não só este meu exercício, eu quero superar, tento superar não só esta divisão rígida entre os médicos e os curandeiros, mas também a dicotomia do corpo e da mente, explorando os fluxos do conhecimento, as ideologias dos sistemas, dos vários sistemas médicos. Desculpem-me. Um outro aspecto importante é que o conhecimento local, aquilo que nós dissemos, o conhecimento local, principalmente falando de todos, mulheres, praticantes da medicina tradicional, ele emana de uma base espiritual, numa relação de interdependência entre mente, corpo, indivíduo, ancestralidade. E em Moçambique,
há um debate há mais de 2 décadas, mais de 2 décadas, sobre que é um debate complexo, é um debate ainda sem consensos sobre a possibilidade de um diálogo de colaboração entre os saberes e conhecimentos médicos. Geralmente, o termo colaboração evoca uma imagem de instituições de conhecimento que entram em contacto, mas também em desacordo. Pressupõe-se que para a colaboração deve haver um reconhecimento mútuo e compreensão das diferenças paradigmáticas e cognitivas. Eu penso isso. E a Organização Mundial da Saúde, desde os finais dos anos 70, recomenda a integração da medicina tradicional no sistema de saúde formal como uma perspectiva universal, não é? Isto é a OMS. E o conceito de integração, de alguma maneira, pareceu trivial e idiosincrático durante as últimas 3 décadas. A integração da medicina tradicional, dita tradicional, no sistema de saúde formal, reduz o saber e o conhecimento local a uma mera fonte de informação para interesses biomédicos e farmacêuticos, porque, de alguma forma, isto implicaria que a medicina local ou tradicional iria permanecer intencionalmente subjugada e considerada tábula rasa. Um campo de conhecimento que precisa de novos conhecimentos. De facto, este conceito de integração, no sentido estreito de incorporação ou inclusão, como é frequentemente mencionado pelas instituições formais, é muito ambíguo. Significa a substituição de um corpo de conhecimento por outro, exclusão de um corpo de conhecimento e, de alguma maneira, indica uma relação, aponta para uma relação assimétrica. E nesta minha análise, o problema que eu tento trazer, não é? É exatamente trazer várias lógicas, várias racionalidades que são diferenciadas nesta relação entre a biomedicina e a medicina das curandeiras, na relação com outras mulheres. Portanto, no exercício de produção de conhecimento que também ainda não está totalmente desamarrado destes cânones do saber científico, porque também, de alguma maneira, as teorias que definem o saber biomédico em Moçambique não têm em conta as concessões locais da realidade e definem o ser humano a partir deste ethos ocidental e universal. Portanto, é bastante complicado. E é esta uma das questões que coloca, por exemplo, ou que põe em evidência o EUME, quando diz que o Ocidente está no centro da produção africana de conhecimento, e por que os estudos africanos permaneceram tão dependentes e ainda continuam tão dependentes das teorias e quais são as implicações para a constituição do conhecimento sobre as realidades africanas, não é? São questões. E eu ainda volto a pensar na entrevista que fiz com a Vera, não é? Eu afirmei que a produção de conhecimento deve ser entendida e decorrer de um processo de diálogo e de negociação, mesmo com esses avanços e com esses recuos. Muito recentemente, no ano passado, estive num encontro onde celebrava-se o Dia da Medicina Tradicional.
E este evento foi organizado pelo Ministério da Saúde, e neste evento estavam profissionais e dirigentes do Ministério da Saúde e praticantes da medicina tradicional. Quer a linguagem que era utilizada, os termos académicos bastante sofisticados utilizados, eram excludentes, as pessoas não participavam. Olha, eu explodi, eu levantei-me e perguntei às curandeiras se elas estavam a entender o que é que estavam a falar. E afinal, o que é que nós estamos a celebrar? Que língua? No final, disseram-me, a responsável da organização, que era a Diretora Nacional de Saúde, ela disse-me à parte, disse, de facto, nós... eu perguntei, mas vocês organizaram em conjunto ou vocês, o Ministério da Saúde, organizou este evento sem procurar saber qual era o formato, como é que elas... Era para serem, portanto, atores passivos neste encontro, que era uma festa deles. Portanto, eu digo, uma manipulação, mais uma vez, de um conhecimento. Portanto, há um controle sobre um grupo de conhecedores, não é? Detentores de um conhecimento, mas sob a capa de um poder sobre este conhecimento local. Neste processo da minha pesquisa em particular, que faz uma análise também, tentei fazer uma análise linguística, porque a língua é essencial para a construção do conhecimento, assim como também exige de nós uma postura de abertura para perceber as nuances das práticas e das dinâmicas políticas, sociais, da resistência e da luta. E como eu disse a Vera, Gasparetto, na nossa conversa, eu quero criar pontes, estando na base, na comunidade, e trazer o pensamento, os sentimentos, as experiências deste conhecimento compartilhado, mesmo que limitado e parcial, a partir da inclusão de outras vozes que, segundo a nossa crítica teórica e crítica indiana, Gayatri Spivak, refere como subalternidades nesta construção e produção do conhecimento que analisa as nossas realidades. Para terminar, acredito que esta seja uma oportunidade também para mim para não silenciar a produção académica desde a África, num curso de pós-graduação e numa universidade pública, que também é nossa, aqui em Moçambique, preocupação nos nossos cursos na OEM, onde evidenciamos lacunas da produção de conhecimento desde a África e os efeitos perversos da reprodução do conhecimento eurocêntrico e das desigualdades entre o Norte e o Sul em termos epistemológicos, senão também ontológicos, não é? Então, há muito, e o trabalho que nós fomos fazendo estamos a fazer no nosso mestrado em Gênero e Desenvolvimento, é exatamente trabalhar contextos de colegas do nosso Sul global, que também é um conceito para ser discutido sempre, mas que são textos, materiais que espelhem, que se aproximem aquilo que são as nossas realidades, como também o exercício da nossa pesquisa para contribuir para a produção de um conhecimento e que tenha minha fala. Não sei se, acho que passei muito tempo, sim. Não, não Vera, passou. Tá desculpa. ótimo, tá perfeito. Muito obrigada. Nossa aula. Oh, A Esmeralda tem obrigada. uma dinâmica que ela vai nos propor, mas antes disso tem uma questão bem, bem específica que uma das pessoas quer fazer para você, tá bem? Aí depois a pergunta dela, a professora vai propor aí, Sim. tá bom? Obrigada, prof, pelas trocas aqui, né, com a gente. Eu queria que a prof falasse um pouco mais
no seguinte aspecto. Aqui no Brasil, a gente tem um movimento assim eu vou chamar de apropriação dos saberes assim das comunidades locais, especialmente no que diz respeito a conhecimento de plantas, de animais e até mesmo de rituais, cerimônias religiosas, assim, né? E aí é uma apropriação disso e uma releitura desses saberes e se devolve para a sociedade como uma espécie de selo, assim, de cientificamente comprovado, né? E eu queria saber se durante as tuas pesquisas você percebe esse movimento, assim, de essa tentativa de mercantilização dos saberes e colocando uma nova roupagem, assim, para vender como se fosse um conhecimento eurocêntrico, né, com uma cientificidade, assim. Eu queria ouvir mais um pouquinho sobre isso. Obrigada. De facto, eu vou partir do início da minha investigação, que não foi exatamente em 2009, quando eu comecei a preparar-me para o doutoramento, mas antes ainda já me interessava por compreender mais as práticas de cura locais e, portanto, nesta articulação com aquilo que nós chamamos de curandeiros ou médicos tradicionais. E me lembro que em 2009, quando eu apresentei a minha proposta de projeto na Universidade de Leuven, na Bélgica, um professor, René Diviche, ele disse para mim, que fazia parte da comissão examinadora, ele disse, olha, Esmeralda, essa pesquisa precisa de ter muita coragem e eu encorajo-te muito. E também é uma pesquisa da vanguarda, né? Futurista. Bom, eu não fiquei assim, recebi estas observações, mas não tinha dado conta quanto eu ia tocar um terreno muito sensível, porque, como dizia, a interface entre a biomedicina e a medicina tradicional é bastante complicada. Como eu dizia também no início, quando falamos da produção do conhecimento, não nos podemos esquecer da hegemonia, do poder destas relações. A biomedicina detém o poder sobre todos os outros conhecimentos médicos. Então, há um controle, e o exemplo último que dei, que fiquei um pouco incomodada com a forma como decorreu um evento em celebração da medicina tradicional em Moçambique, organizada pelo Ministério da Saúde. Estes são outros sinais, outras formas de demonstrar que há uma subjugação, há uma subordinação de um conhecimento e, para responder à pergunta, com certeza que também, apesar de se reconhecer o valor importante daquilo que se chama de matéria médica, que tem a ver com o conhecimento sobre as plantas, não é? Curativas, mas há um controle, portanto, há um risco e há uma mercantilização de um conhecimento, e era esta a preocupação que o professor Devis tinha em relação a isso, sobretudo para alimentar a indústria farmacêutica em detrimento de um conhecimento local. Eu, não sendo parte como cientista social, vamos dizer assim, não sendo parte do campo da biomedicina, mas trabalhando lá e fazendo esta ponte entre a biomedicina e a medicina tradicional, tive várias tensões e sujeita a várias confrontações pelo fato de parecer que eu estivesse a fomentar um certo tipo de conhecimento, portanto, olham para ti como se fosses a promotora de práticas oscurantistas, mas, no fundo, não é
que tu estejas a fomentar práticas obscurantistas, é que estás a promover, com a pesquisa que nós estamos a fazer, estamos a promover o conhecimento das mulheres, neste caso, que têm um conhecimento sobre as práticas terapêuticas. Portanto, há estes riscos todos. Algumas vezes existem tentativas, os praticantes, é interessante que ainda hoje eu visitei uma secção, a maior secção que nós podemos encontrar em Moçambique e que está localizada em Maputo, que é o mercado de Chipamanina, que vende toda uma série de produtos fitoterapêuticos, e não só, de várias origem, de produtos para tratamentos. E há um controlo cerrado sobre os vendedores. Portanto, o controle do conhecimento nós não vamos ver só dentro da academia, como também estamos a ver na relação entre os diferentes atores do mesmo campo, vamos dizer assim, da saúde. Não sei se te respondi. Obrigada, Pro. Então, Esmeralda, agora tu quer colocar, não sei se você quer encaminhar as questões para a turma fazer a reflexão, a metodologia que tu propôs para a Sim, gente? sim, pode ser. Posso pôr aqui no chat e depois vocês vão... pode ser? Pode. Vou colocar aqui no chat. Eu estou a imaginar e a esperar que tenham conseguido. De verdade, o texto está em inglês e é muito denso, mas um pouco o que vocês conseguiram ler, podemos refletir e vamos continuar a nossa conversa. Eu vou colocar aqui, eu escrevi. E a primeira questão é, dentre os textos que vocês têm lido ao longo das vossas aulas, existe algum deles que está relacionado com a discussão que o artigo que vocês leram, o artigo que eu propus e que fala de Kutsamiwa, que fala da minha pesquisa em Moçambique, tem algum texto que se relaciona para a vossa leitura? A outra questão é até que ponto o texto esse mesmo texto se enquadra no debate sobre a descolonização do conhecimento e porquê. E a última, Kutsamiwa, que é este problema que eu analiso e que depois tento trazer como uma unidade analítica ou um conceito, como digo, não dito, invisível, pode ser assumido como inexistente, portanto, como um conhecimento inexistente, irrelevante e não objeto de análise. Esta é uma questão. São estas três questões, não sei se estão claras, posso explicar? Boa tarde, professora. Primeiramente, queremos tarde. agradecer. Obrigada. Então, em relação à primeira pergunta, nós estávamos aqui conversando, Sim. Em relação à primeira pergunta, nós estávamos aqui conversando, aí a gente fez apanhado de alguns textos que foram discutidos em sala de aula, né? Na primeira aula, a gente falou sobre a participação das mulheres de Cabo Verde, não foi? Na política, e a exclusão em si da mulher, né? E também falamos sobre, na segunda aula, nós falamos sobre a participação das mulheres na luta de libertação de Guiné-Bissau, né? E daí a professora Patrícia, ela trouxe um conjunto de questões relacionadas à exclusão dessas mulheres, e agora a professora falou sobre a invisibilidade, né, dos conhecimentos locais, né, ou baseado em senso comum. Daí a gente estava fazendo uma relação que essas temáticas elas estão relacionadas umas com as outras, porém, numa perspectiva diferente, né? Campo das mulheres na política, agora relacionado à invisibilidade dos conhecimentos locais pela área da saúde, e nós elencamos assim algumas palavras, a superioridade em si,
por parte do Ocidente, né, em relação a outro contexto social, especificamente, já que estamos falando do continente africano, algumas realidades do continente africano, né? Ou seja, só na Europa existem pensadores, existem cientistas, já no contexto africano ou no outros contextos, não se faz pensadores, não se faz historiadores, não se faz intelectuais, ou seja, essa visão ocidental, né, que acaba repercutindo dentro do outro contexto social e que chega ao ponto de não dar valor àquilo que faz parte, né, do outro contexto social. Desde e uma das áreas que nós vimos hoje é em relação aos conhecimentos locais. E como africana santomense, eu posso falar baseado no meu contexto social, assim. Lá a gente tem essa prática, os nossos familiares, avós, tias, mães, de fazer alguns remédios assim tradicionais com algumas folhas. E quando a gente vai no médico, o médico pergunta o que é que você deu para ela. Aí as tias ou as mães falam, fiz um remédio lá, ou com tal folha, ou tenho com azeite de dendém, aqui no Brasil fala óleo de dendém. Aí médicos começam a dizer, não, mas é bom sempre, antes de fazer isso, passar pelos médicos, sendo que é algo que a gente toma e a gente fica curado mais rápido, sabe? A gente fica curado mais rápido. Então, no fundo, essas medicações que a gente compra nas farmácias são baseadas nas ciências tradicionais, ou melhor, baseadas nos conhecimentos locais, que são invisibilizados. Então, de qualquer forma, a gente fez essa relação. Não sei se os colegas querem falar alguma coisa. Outra coisa que também chama bastante atenção, prof, com relação às limitações de teorias e de ferramentas usadas assim para pesquisa, tanto nos outros textos da professora Ângela, da professora Patrícia, a gente percebe assim que tem uma limitação das teorias com essa perspectiva eurocêntrica para analisar e para pesquisar essas culturas não ocidentais, né? E acho que no seu texto também isso aparece assim, né, com bastante destaque, assim. E mais uma questão sobre o seu texto, tem um momento que você vai dar um sinônimo para o não dito como unspoken, né? Aquele que não é falado, e a gente faz uma relação com uma autora aqui do Brasil, que é a Orlandi, e ela vai escrever sobre o silêncio, porque muitas vezes o silêncio, ele não é, ele é escutado, ele é apenas, não, melhor, ele não é escutado, né? Porque ele não é verbalizado, mas ele é compreendido, então ele também diz alguma coisa. E a gente faz essa relação na questão do seu texto, né? De algumas coisas parecem não existir, entre aspas, porque não estão sendo ditas. É a mesma coisa com os outros textos que a gente tem lido ao longo das aulas, né? Como a invisibilidade das mulheres nas lutas de libertação em Guiné, em Cabo Verde. A questão é, elas existem, só não estão sendo ditas, né? Aí a gente faz essa relação. Existe, mas não é dito. É isso. Tem Muito obrigada. a Melinha Teles, que é uma professora que foi uma militante durante a ditadura militar. Ela também tem uma fala que diz que só existe aquilo que tem nome. Então, acho que se encaixa muito nesse contexto. Obrigada, professora. Obrigada. Tem vários grupos da encerra. A questão 1, né? Oi, professora, boa tarde. Boa tarde. Pode ir para lá e para cá. Nós discutimos aqui no nosso grupo, uma questão foi sobre a dependência epistêmica, né, do norte global, que acontece em África. A gente também trabalhou essas questões e foram também faladas pelas outras professoras também que estiveram aqui conosco.
e da importância também da criação de análise e de categorias também que representem esse conhecimento local, principalmente em África, né, como nós estamos discutindo aqui nessa disciplina. Um ponto importante também que a gente considerou foi a relevância desses movimentos que estão acontecendo de projetar tanto essas histórias e essas experiências também de pessoas que não têm tido essa voz, vamos colocar entre aspas, muitas aspas também, de estar realmente projetando essas histórias e esses saberes também locais como importantes também como fontes de conhecimento. Outra coisa que a gente pensou, a gente estava até refletindo, né, sobre uma fala sua, que você fala ali da questão da Frelimo e da pós-independência e dessa luta contra o colonialismo, mas também pelo tribalismo. E a prof. Patrícia, na aula passada, tem um trechinho do texto dela que ela fala das lideranças pós-independência também, que os que não sabiam, no caso, liderar, cometiam os mesmos erros que os portugueses cometeram durante o colonialismo. Então, embora você esteja falando de especificidades, né? Você está falando da questão da saúde, a Patrícia estava falando da questão política, etc. Dá para ver, né, como esse colonialismo, mesmo após a independência, ele vai se perpetuando de outras formas, né, a colonialidade. E outra coisa que acho que perpassa quase todas as leituras que a gente teve até agora é essa provocação, acho que para nós enquanto ocidentais, assim, de outras formas de ver gênero, que talvez nem gênero, não, nem outras formas de ver gênero, mas o questionamento de colocar gênero em tudo, que era um pouco que nós discutíamos na aula passada, assim, será que é de fato válido? Enfim, essas questões. Mais alguma coisa, Zaydes? Professora, rapidinho, eu sou da área das ciências biológicas, estou chegando hoje na disciplina como ouvinte, como eu havia antecipado na minha apresentação, e vou falar mais pela sua fala, tá? E com a relação de textos do meu campo mesmo, do ensino de biologia e das questões de corporeidade que eu tenho lido, tá? E não vejo relações da sua fala com as leituras que eu tenho feito, porque a biologia ainda tem esse olhar muito estrito e muito herdeiro do discurso médico ocidental, do eurocentrismo, né? E o quanto isso prejudica o saber situado sobre o corpo, porque o corpo, nessa nova perspectiva, ou nas leituras decoloniais, os textos que são apresentados pelo que eu estava conversando com as meninas aqui na disciplina, né? Perspectiva obstaculariza essa visão relacional do corpo, né? A gente até estava colocando, né? O corpo, se ele é lido como uma medida padrão, né? E o funcionamento dos corpos são tomados a partir dessa medida padrão, como se todos os nossos corpos funcionássemos da mesma forma, porque nós temos o coração, o intestino, toda uma sistemática fisiológica. E não se levasse em consideração também as relações, né, geográficas, culturais, as subjetivas, né, os próprios entendimentos tradicionais sobre as dinâmicas corporais, né, as dinâmicas das relações. Então, isso me mobilizou bastante para pensar em termos assim dessa visão biológica hegemônica sobre os corpos, né? E dessa desapropriação que nós estávamos discutindo, porque essa desapropriação dos saberes tradicionais é uma forma também de tanto padronizar corpos, como também padronizar um tipo de cidadania e destituir, por exemplo, as mobilizações locais, porque quem detém esses saberes tradicionais sobre os corpos também movimentam muitas organizações das comunidades, né? Tranquilo. É muito interessante este último ponto. Deixa-me comentar sobre este último ponto. Obrigada a todas pelas vossas leituras. Estão-me a ouvir? Conseguem me ouvir? Sim, claro.
Pode falar que está todo mundo aqui atento. Sim, eu gostei muito das falas de todas e de todos, gostei muito. E sobre este último ponto, fiquei bastante comovida, porque, na verdade, pronto, a minha pesquisa foi de luta, foi uma pesquisa de engajamento que eu aprendi fazendo a pesquisa. Todas estas considerações que foram aqui feitas primeiro, dos corpos que não são corpos unitários, pensando na incapacidade reprodutiva, nas pressões sociais, na imagem que se tem do corpo feminino como um corpo reprodutivo e as várias estratégias que são mobilizadas pelas mulheres e pelas suas curandeiras para restituir, para dar dignidade a um corpo. É toda uma construção que, dentro do campo da biomedicina, não é tão reconhecido. É interessante também notar, de forma formal, vamos dizer assim, porque na minha relação com os médicos, ginecologistas, obstetras, por exemplo, que estavam bastante interessados em fazer o trabalho comigo. Tínhamos uma equipa bastante grande, tinha biólogos, tinha enfermeiros, ginecologistas, obstetras, e que, com a identificação deste fenómeno chamado Kutsamila, todos ficaram interessados. Mas também, para além esse aspecto particular, os profissionais da saúde diziam que eles consideravam um aspecto positivo da medicina tradicional, mesmo do ponto de vista psicológico e social, como indutor e como esta relação a relação que as mulheres têm, mulheres e homens, com a medicina tradicional, ajudava nos processos fisiológicos, no funcionamento, por exemplo, dos ovários para a ovulação, e isso criava, portanto, alguma influência para resolver um problema da mulher. Mas a instituição Alma Mater, o Ministério da Saúde, achava que nós não deveríamos ter esta ponte, esta relação, ou dar este reconhecimento à medicina tradicional, porque pretendem manter o monopólio do conhecimento, que nós dizíamos. Este é um exercício meu com esta pesquisa, meu e com os colegas que participaram, de fazer esta transição da monocultura da mente para uma ecologia dos saberes, que tem em conta as várias dimensões sobre o corpo, sobre o ser, sobre a percepção do corpo e as formas como os indivíduos vivem e superam qualquer um dos seus dilemas. É interessante também ouvir o que dizia a colega anteriormente, que voltou a fazer-me pensar na questão que foi colocada sobre as lideranças e o cometimento das lideranças que voltaram a fazer os mesmos erros, mesmo depois da independência. E em Moçambique, essas transições do colonial, pós-colonial, socialista, até uma reforma neoliberal, nós não falamos aqui da economia política, mas é um aspecto muito importante e ele é intrínseco a todas estas discussões. Estas transições que foram caracterizadas por tentativas em todos os momentos e até no momento presente, de tentativas de cancelamento, de recusa e também de recuperação e reconhecimento deste conhecimento tradicional. É interessante, e há uma passagem também que ficou emblemática. Vários autores até citam um presidente de Moçambique em 1995 que diz que nós queremos que a autoridade tradicional exista.
a autoridade tradicional não se refere só àquelas figuras que controlam a sociedade, mas também este conhecimento e este manancial e este conhecimento todo local que existe. Era uma forma, portanto, marca de alguma forma uma vontade política, mesmo que seja bastante ambígua, e aquilo que foram as premissas para o enquadramento da medicina tradicional no Sistema Nacional de Saúde em Moçambique. Ela faz parte. Existe um gabinete de medicina tradicional, mas que está dentro do Ministério. Então, se nós fizermos uma análise crítica, podemos questionar qual é o papel, qual é a função, qual é a autonomia, portanto, qual é a autoridade que este campo de saber tem, estando localizado e seguindo os princípios que, portanto, regem o Ministério da Saúde. Eu achei muito interessante, porque este é um aspecto que depois vai continuar a perpetuar, não é, esta dependência, não é? E esta colonialidade, como foi muito bem dito aqui, e inclusive esta dependência epistémica que nós ainda mantemos. Gostei também das outras considerações sobre o silêncio não verbalizado, mas que é vivenciado, e é este exercício que eu tentei trazer aqui com a história do Kutsamiwa, que, pronto, vai ser ainda mais retrabalhado e analisado. Muito obrigada. Eu não sei o que eu posso mais dizer, podíamos continuar aqui muitas mais horas a falar, mas eu achei muito interessante as vossas considerações. Oi, prof. Então, como é que é a pronúncia? Kutsamiwa. Vai falar o tempo que não sei. Prof. Esmeralda, como é o termo certinho que a gente está aqui com dificuldade com a pronúncia? Kutsamiwa, Kutsamiwa, Kutsamiwa. Eu não fiz a análise etimológica da palavra. Kutsamiwa, Kutsamiwa, Kutsamiwa. Muito obrigada. Sim, pela leitura do texto, né? Eu, assim, fiz uma diferença, né, entre o saber médico e o saber dos curandeiros, enfim, das mulheres e homens, né, de Moçambique. Então, Kutsamiwa, falei certo? Yes. Isso seria considerado um saber local, assim, um conhecimento das pessoas que vivem ali em Moçambique, né? Pela questão como se fosse uma entidade, né? Que entra no corpo, né? Principalmente das mulheres, né? E que as impedem, né? De ter filhos, ou se tem filhos, né? Eles acabam morrendo. E para o saber médico, eles não consideram esse conhecimento, consideram como ou DSTs ou como um problema psicológico, e não realmente o saber que essas mulheres têm. Então, há essa dicotomia, né, entre os médicos, a equipe de saúde e os curandeiros também. Então, algumas mulheres também se consultam, vamos dizer assim, com curandeiros, e outras vão aos hospitais. Então, eu percebi essa relação, essa dicotomia. E na sua pergunta, por que é não dito? Exatamente porque é um conhecimento que não é valorizado, exatamente por ser um conhecimento local, né, das mulheres e ali dos homens que possuem, né, essa entidade, vamos dizer assim. E é muito curioso, né, pensar isso, porque não perpassa a questão da racionalidade, né? Você não tem como matematizar, enquadrar isso em caixinhas e tudo mais. E até por isso que, pensando na questão do não dito, né? Até por isso que é não dito, porque não é inteligível para a ciência médica, você não tem como
organizar isso de uma forma cartesiana e etc. E agora eu fiquei pensando aqui que a gente ficou com uma dificuldade no termo, daí eu fiquei pensando aqui do não dito e a dificuldade de a gente ler o termo. É claro, né, que a gente aqui está no Brasil, enfim, tem as dificuldades da língua e tudo mais, mas da quantidade de termos que às vezes são termos e, né, conceitos tribais, etc., que não tem tradução, por exemplo, para a linguagem científica, do olhar da medicina e etc. Menos isso. Mas esse ponto, eu acho que esse ponto é que é muito interessante. Acho que aí é o ponto interessante. Como não tem uma relação com o conhecimento que nós temos, mas que também existe um conhecimento, então ele tem um valor. A minha questão era essa. Acham que é irrelevante como análise, como categoria analítica nas ciências sociais? É esta a minha questão. Não é uma preocupação. Oi, novamente. Então, prof, a nossa resposta ela vai Eu bem. acho que tu estavas a responder. Qual é o teu nome? Desculpa. Fernando. Fernando, sim, Fernando. Acho que o Fernando já tinha começado a responder, trazendo algumas autoras que vocês já trabalharam, e Isso, que falavam da questão da invisibilidade, e eu achei super interessante. Não é? A Orlandi, não é? Falou disso, uma isso. A autora Eni chamada Orlandi. Orlandi fala sobre o silêncio na análise do discurso. Ah, então, respondendo à terceira questão, a gente vai bem de encontro com o que elas acabaram de falar, né? Essa questão de que a biomedicina, né, usando esse termo, ela ignora a existência disso, e além disso, né, além dela ignorar essa existência, ela vai falar que são práticas nocivas, né? Quando ela faz essa comparação ali, aí eu acho que essa não existência, ela vai acabar se dando por conta disso, né? Porque além dela ser ignorada pela questão ali da saúde, né? Ela vai ser ainda dita como práticas nocivas, né? Então, acredito que isso tem invisibilizado a questão. Eu acho que muito lá no texto também você coloca, né, prof, que a compreensão da doença é diferente, né? É a compreensão da doença como uma perturbação no relacionamento entre as pessoas ou entre as pessoas e o mundo. Então, é uma percepção mais holística. E acho que a biomedicina tem muita dificuldade com essa percepção, né? Então, está sempre se fazendo uma tentativa de relacionar com algo que é cientificamente comprovado ou estudado, vamos dizer assim, que eles fazem tentativas de comparar com as DSTs ou ISTs, né? E aí, por conta de não conseguir encaixar a doença dentro do escopo ocidental, eles acabam invisibilizando, né, e não falando sobre isso por não saber como lidar. E ignorando o fato de as comunidades locais já lidarem com isso desde antes da colonização, né? Inclusive curando, como foi relatado em alguns casos no texto, né? Isso, obrigado. Muito obrigado, gente. Nossa, Obrigada. Então, acho que assim, muita coisa já foi dita sobre, né? Acho que assim, né, sobre essa questão, acho que o que a gente poderia levantar disso é, é o fato de que remete a uma questão também integral, né? De uma mente, de um corpo, né? Essa relação do espírito com o corpo e esse corpo marcado, né? E outra coisa também que remete, além do que já foi dito, talvez seja essa questão também do social, né? Dessa questão de que você pensar no valor que a fertilidade tem, né? E de quanto que é uma entidade, é um movimento, né? É um processo que não é só bioquímico, mas que tem a ver com o contexto, tem a ver com esse processo também de você se colocar no outro, no lugar daquela, né? Porque poderia ser você, e como é que
de ter esse lugar também de um acolhimento sobre uma questão tão relevante de existir no contexto, né? Assim. Bem, olá, meu nome é Mário, tudo bem? Boa tarde, Mário. Boa tarde. Está tudo bem, Eu obrigada. gostaria de acrescentar só duas coisas. No Brasil, há muitos anos se ignora o conhecimento dos povos tradicionais e originários das possibilidades médicas das plantas da Amazônia. E depois de muitos estudiosos explorarem esse tema, agora finalmente se fala nisso, como se fala também em biocombustíveis. E tem uma outra questão que é fora da área de medicina, mas é muito interessante. Foi construída uma usina hidroelétrica enorme no norte do país, no rio Xingu, chamada Belo Monte. O empreendedor ignorou o que os indígenas diziam sobre o regime do rio. O resultado é que a usina gera menos energia do que a que poderia gerar e mesmo daquela que foi projetada. Portanto, ignorar o conhecimento tradicional, originário, traz prejuízos não só à saúde, mas também a outras questões que a própria sociedade civil trata, tantas vezes, desrespeitando o conhecimento e os direitos originários. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Eu ia mesmo. Ok, ainda tem um grupo. Esmeralda, querida, só tem mais um grupo, tá bem? Tá bem, tá bem. Podem ser bem, né? Professora, então, a gente não vai repetir o que os outros grupos já disseram, mas tem uma questão que nós ficamos discutindo e não chegamos a um consenso. Então, nós sabemos dessa questão da importância do saber, de considerar todos os saberes, mas a pandemia Covid-19 nos trouxe uma emergência da vacinação e uma necessidade de uma aceitação dessa vacina, inclusive por quem não acreditava nela e não acredita até hoje. A nossa questão é como é que isso aconteceu, como é que isso aconteceu em Moçambique, como é essa disputa de medicinas, de saberes médicos, né, tanto dos povos tradicionais quanto da medicina a medicina oficial trabalhou essa questão. Essa é uma questão que eu acho que difere do que os outros grupos já colocaram. Professora, eu só queria agradecer a sua partilha e a leitura dos textos, foi muito rico para o meu debate, assim, que entrei eu sou Suzana, tudo bem? Que entrei esse ano no DISH, e da gente está pensando as formas de metodologia e epistemologia que a gente vem fazendo, e eu só queria agradecer mesmo. Na verdade, eu ia desenrolar um pouco mais. Esmeralda, Obrigada. eu também quero fazer duas perguntas que têm a ver e que vão passar. O meu grupo não me deu atenção, então nós vamos fazer individual. Uma delas é o seguinte, é justamente sobre a Covid-19. Um dos fenômenos é que quando começou a Covid, todo mundo achava que ia ter uma dizimação do povo africano, por causa que os chapas, a gente anda em aglomeração, my love, toda aquela questão do mercado, a rua, a convivência social, e não aconteceu. É um fenômeno fantástico que muitos atribuem ao uso do bafo, ao uso dos chás, etc. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais também, complementando o que as meninas já colocaram, que tem a ver. A outra questão, a Silvia Federici, no livro dela sobre o Caliban e a bruxa, ela fala que em África, assim como em vários territórios do mundo inteiro, as práticas de bruxaria foram dizimadas. Ainda hoje são dizimadas, inclusive tem várias notícias na mídia que depois eu fiquei procurando para ver se era realmente conferia, e é real. As pessoas são acusadas de bruxaria, são assassinadas, são feitas horrores, muitas vezes nas próprias comunidades, por conta também de interesses do imperialismo, né? Por conta de interesses de expropriação dos territórios. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas práticas, né, em Moçambique e a expropriação de territórios pelas grandes corporações, né, como Vale, etc.,
que tem a ver com o que tu falava do imperialismo dentro do Sul-Sul, né? A SUS dentro do Sul. O Sul não é só uma questão geográfica. E, por último, a decolonialidade, quando tu fala, eu entendo que a decolonialidade ela é uma perspectiva, uma postura epistêmica e não uma teoria. Eu posso usar Maria Lugones, o Quirón, o EGDD, mas não posso não usar, né? Porque eu vou ter uma prática de usar os meus colegas, as que me antecederam, o meu campo aqui, o meu grupo de pesquisa, as minhas companheiras de programa, para eu ler o trabalho delas e desenvolver uma praxis de pesquisa que articula a decolonialidade. Eu gostaria também da sua opinião sobre isso. Obrigada. Bom, nós estamos fazendo muitas perguntas, né, Esmeralda? Mas, assim, juntando uma pergunta dessa da Vera, né, e aí falando um pouco mais como antropólogas que somos, eu queria te perguntar isso, se a categoria feitiçaria, bruxaria, né, que são categorias, né, tradicionais, a gente lembra de Evans Pritchard, né, sobre bruxaria nos Andes. Eu queria saber isso, quer dizer, se essa categoria, nos seus trabalhos, né, aí em Moçambique, se é uma categoria também unificadora em vários grupos sociais, ou se também há múltiplas formas de entender essa categoria de feitiçaria, né, e né, daquilo que está para além e tal, né, dos espíritos. E a outra coisa que ninguém se referiu aqui, mas que está na tua entrevista, eu queria que também tu nos falasse um pouco mais das tuas pesquisas, quer dizer, desse debate super forte da antropologia e do feminismo com as africanas, que é a questão da mutilação genital, e que tu nos mostra, né, na tua entrevista, que na tua pesquisa tu observa que não é visto, não era visto, ou não era visto no teu grupo, como isso, como uma violência, como uma mutilação. Eu queria que se tu pudesse nos falar também, porque esse é um debate super forte, né, da antropologia ocidental, e essa perspectiva africana sobre essa questão que é vista também como violação dos direitos humanos das mulheres e tal. Como é que tu vê esse debate a partir da tua própria etnografia? Agora para ti, né? Eu sei que muitas questões. E são muitas questões. Já não sei por onde é que eu vou começar. Deixa-me começar pelas últimas. Acho que eu vou falar um pouco da Covid e um pouco destas últimas questões que que a Miriam colocou. Ah, ah, yeah. Tem um texto que, Vera, eu depois posso partilhar, que eu e a minha colega Carla Braga escrevemos sobre a Covid. Diálogos Sul-Sul, é um livro que foi publicado recentemente, e nós temos um artigo em que falamos sobre a nossa experiência de gestão da Covid, como académicas, um texto que nos levou a refletir um pouco sobre o que é que nós estamos a produzir. Deu-nos possibilidade, não é? Diz sempre que em situações de crise, muitas vezes há oportunidades para isso. Até aproveita-se das oportunidades dos momentos das crises. Aqui em Moçambique até existem panfletos. Um dia vou fazer uma apresentação só de imagens, visual, onde vocês podem ver conceitos que algumas vezes sou crítica. Diz assim, africanicidade é saber transformar os desafios em oportunidades. Bom, são formas de sobrevivência essas também, não é? E em relação à Covid, eu lembro-me que no início da pandemia, muitos países africanos registaram, a informação é que em muitos países africanos o registro de número de casos era sempre inferior em relação ao contexto mais do Ocidente, da Europa, como nós víamos, mesmo no Brasil, nós tivemos poucos casos e considerava-se quase como uma exceção de Moçambique, por exemplo, em relação a Moçambique, mas
foi preocupante para nós porque dependia também dos contextos, das condições estruturais dos países na altura, não é? Se pensarmos na falta de água, como é que nós vivemos já antes da Covid, antes de uma crise, da exacerbação da Covid, nós conseguiríamos sobreviver, não é? Então, havia muitas dúvidas em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, sentiu-se que houve quase um trabalho político bastante grande, de gestão também bastante grande, que afetou muitas pessoas. As camadas mais vulneráveis ficaram prejudicadas porque ficaram sem os seus trabalhos, ficaram sem, não é, formas de sobrevivência que normalmente tinham, e também nós sentimos isto como professoras em relação a as desigualdades. Nós sentimos muito em termos de infraestruturas, equipamentos, para nós garantirmos que as nossas aulas continuassem, mas pronto, é um fato que a nível global, a pandemia revelou, não é, que existia uma precariedade dos sistemas também de saúde, mas pronto, sobrevivemos. Algumas vezes os números, nós não conseguíamos ter os números exatos, não é, desta catástrofe, desta pandemia. O que é que eu posso dizer mais em relação à vacina, acreditar na vacina? Sim, claro, gerou muita especulação. Que tipo de vacina? Nós temos muitos casos, experiências de... é interessante, este é um exemplo que se calhar posso falar muito rapidamente sobre isso, sobretudo com algumas zonas de Moçambique, regiões de Moçambique mais pobres, onde algumas seitas religiosas manipulam e se apropriam das fragilidades para falar de situações em casos em que o Ministério da Saúde, que normalmente está ausente, este é um problema político bastante, há zonas em que não há cobertura dos serviços de saúde. Então, quando há campanhas de vacinação, o Ministério aparece. Então, cria uma certa suspeita, cria uma certa, digamos, um sentimento de desconfiança pelas pessoas, porque já estão abandonados, não é? O abandono social, o abandono do Estado, e no momento de crise o Estado aparece para fazer uma campanha específica. E aí gera o pânico, gera o medo, gera o receio de aceitar, por exemplo, vacina, mesmo no caso da Covid. Essas são algumas explicações. Bom, teria que fazer mais elaborações em torno desta questão que foi colocada, mas eu ia passar para feitiçaria e bruxaria. Muito frequentemente, os curandeiros são acusados também de feiticeiros. Os curandeiros encontram-se naquela categoria bastante, digamos, ambígua, porque como curandeiros, como cuidadores e como aqueles que oferecem cura, tratamento, alívio ao sofrimento, eles também são considerados como aqueles que têm um conhecimento para fazer o mal, por isso chamam feiticeiros. Mas há toda uma, digamos, uma forma de classificar os curandeiros como aqueles que trabalham de dia e os feiticeiros são aqueles que trabalham à noite, têm formas particulares de fazer ações particulares. Bom, eu iria dizer que nós, aqui este conceito de feitiçaria e o conceito de feitiço, no meu trabalho e em muitos outros trabalhos, aparece
não no sentido negativo, mesmo que ele tenha uma conotação negativa, mas para falar, para desconstruir esta linguagem que normalmente se tem. É um modelo, digamos, é um modelo, a feitiçaria aqui é usada como uma linguagem do poder, um modelo para explicar as desigualdades. E é, de alguma forma, irônico para mostrar que existem estas assimetrias e que uns se apropriam dos outros. É como falarmos do canibalismo, é como falarmos e existem práticas que são feitas usando o corpo, usando sangue, usando partes do corpo. Isso é um outro trabalho que eu fiz também de pesquisa sobre tráfico de órgãos e partes do corpo humano e tráfico de pessoas, em que aparece muito formas de enriquecimento ilícito, e então, quando as pessoas não sabem de onde provém aquela riqueza, consideram sempre que são formas ilícitas e mágicas e usando a feitiçaria. Então, não posso dizer que a feitiçaria é uma categoria uniforme, única, existem muitas, ou para falar da medicina tradicional ou dos médicos tradicionais, existem muitas outras formas. Então, não se pode colocar no mesmo saco os curandeiros e os feiticeiros. Isto é o que nós temos aprendido assim e entendido desta forma. Só para terminar brevemente, falar daquilo que a Miriam quer perceber. Bom, mutilação genital. Não vamos falar de mutilação genital. Nós não temos feito trabalho sobre mutilação genital. Em Moçambique não temos, que eu saiba, estudos e práticas relacionadas provavelmente com as migrações, não é? A mobilidade populacional. Pode ser que no norte de Moçambique já estejam a surgir algumas formas de mutilação, mas a partir da experiência de pesquisa que eu fiz, nós falávamos de modificações genitais, e nestas modificações, porque a mutilação implica uma exportação, uma excisão, um corte de partes do corpo. E aqui é mais na perspectiva de expansão, como podemos dizer quando falamos do alongamento dos lábios vaginais, como uma prática bastante difusa em Moçambique, e que é também bastante discutida. A mutilação genital a nível internacional, sim, considerada como uma prática não só nociva, mas também que fere com os direitos humanos das mulheres, particularmente, e mesmo na perspectiva africana existem, não é, posições contrastantes, posições diferentes sobre manter ou não. A Itália, por exemplo, tem feito muitos trabalhos nesse sentido, de reconstituição do corpo da mulher, que foi ou circuncidada ou foi mutilada. Então, há toda uma discussão, mas é preciso não, como nós falamos aqui também antes da questão da universalização, é preciso primeiro perceber que tipo de práticas, até que ponto é que elas são nocivas, na perspectiva de quem, e também porque, como eu dizia, nós estamos, na pesquisa realizada é sobre modificações, e não sobre mutilação. E também há efeitos que são mais nocivos na experiência das mulheres, depende de como elas também são feitas, a idade em que elas são submetidas, portanto, há toda uma consideração, porque outras autoras que são mais críticas dizem que
não sei, essas alterações que são praticadas no corpo da mulher, noutros contextos, não são questionados, que são mercantilizadas, formas até de alteração do corpo para finalidades do bem-estar, para finalidades eróticas, sexuais e por aí em diante. Então, tudo isso é necessário ter uma certa atenção, não é? E uma análise bastante cuidadosa, não é? Sem com isso sermos críticos em relação à maneira como nós olhamos determinadas práticas, é o que eu posso dizer neste momento. Obrigada. A questão do relativismo cultural. A gente só pode, por enquanto, né, te agradecer. Logo esperamos poder ter você aqui conosco, né? Não estamos lutando por isso. Bom, muito obrigada, Esmeralda, foi Obrigada, maravilhoso escutar. obrigada. Vamos continuar. Claro, Miriam, podemos continuar essa discussão. Tem trabalhos Vamos, vários não, sobre essas esse curso questões aqui que foram colocadas.